E se eu te dissesse que existe um significado oculto por trás da frase "assim como é acima é abaixo"? Essas palavras, simples em sua enunciação, mas profundas em suas implicações, encapsulam um conceito que transcende culturas, religiões e filosofias. Este ditado fala de uma interconexão, um espelho refletindo entre o grande cosmos e os intricados funcionamentos de nossa própria existência. Imagine um espelho refletindo não apenas sua forma física, mas toda a existência em si. Este espelho, no entanto, não é limitado pelas restrições de espaço e tempo. Ele reflete a essência do cosmos, desde as estrelas cintilantes acima até as profundezas da alma humana abaixo. Este conceito sugere uma harmonia fundamental entre o macrocosmo do universo e o microcosmo do indivíduo. Vamos explorar essa ideia fascinante e descobrir como ela pode transformar nossas vidas diárias. Ao longo da história, diversos sistemas de crença interpretaram "assim como é acima é abaixo" através de suas próprias lentes únicas. Nas ensinanças de Hermes Trismegisto, no Hermetismo, uma antiga tradição espiritual, essa frase incorpora o princípio da correspondência, a ideia de que há padrões e forças que se repetem em diferentes planos de existência, o espiritual, o mental e o físico. Isso significa que existe uma conexão entre diferentes níveis de existência, como os reinos celestiais e terrestres. Assim como os planetas dançam em um balé celestial, os átomos dentro de nossos corpos também. O macrocosmo, o grande universo, se reflete no microcosmo, o mundo dentro de cada um de nós. Em filosofia e metafísica, os termos macrocosmo e microcosmo referem-se a diferentes escalas da realidade, cada uma refletindo padrões e princípios semelhantes. O macrocosmo representa o vasto e expansivo universo, englobando galáxias, estrelas, planetas e todos os fenômenos cósmicos em grande escala. Simboliza a ordem universal, a harmonia e a interconexão de todas as coisas. O microcosmo, por outro lado, refere-se ao mundo em pequena escala, tipicamente associado a seres individuais ou entidades. Representa o cosmos interno, os sistemas intricados e complexos que compõem a existência individual. A relação entre macrocosmo e microcosmo é frequentemente representada como uma imagem espelhada, com cada um contendo elementos do outro. Isso sugere que os padrões, leis e energias que governam o universo são replicados dentro da consciência individual. Como resultado, mudanças no microcosmo podem ter reverberações no macrocosmo e vice-versa, implicando uma interconexão profunda entre o indivíduo e o cosmos. E, na tradição hermética, encontramos o conceito do axioma hermético, que afirma: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima, para a realização dos milagres de uma única coisa. Esse axioma é frequentemente resumido como: assim como é acima é abaixo, assim como é abaixo é acima. A frase "para a realização dos milagres de uma única coisa" revela a aplicação prática desse princípio. Sugere que, ao entender e aplicar o princípio da correspondência, os indivíduos podem desbloquear o potencial para mudanças transformadoras, crescimento espiritual e a manifestação de verdades superiores. Você já pensou em como sua vida pode mudar ao entender essa conexão profunda? Como você percebe essa ideia de que somos reflexos do universo? Outro conceito fundamental no hermetismo complementa o axioma da correspondência, o princípio da polaridade. Esse princípio reconhece a existência de forças opostas ou polaridades no universo. Essas forças opostas não apenas estão presentes, mas são necessárias para a criação de um todo equilibrado e harmonioso. No contexto do axioma, assim como é acima é abaixo, o princípio da polaridade mostra a interação desses opostos dentro do tecido interconectado da realidade. Assim como acima e abaixo são opostos representando os reinos mais elevados e mais baixos da existência, outras polaridades como luz e escuridão, masculino e feminino, expansão e contração, ordem e caos, são reconhecidas no pensamento hermético.
Cada polaridade contém em si o potencial para seu oposto, e juntas formam aspectos complementares de um todo unificado. Por exemplo, luz e escuridão são frequentemente vistas como forças complementares em vez de opostas. A luz ilumina e traz clareza, enquanto a escuridão proporciona o espaço para descanso, reflexão e regeneração. Da mesma forma, alegria e tristeza são entendidas como parte de um contínuo da experiência humana, cada uma contribuindo para a riqueza e profundidade da vida. O princípio da polaridade ensina que essas forças opostas não estão em conflito, mas trabalham em harmonia para manter o equilíbrio e a equanimidade dentro do cosmos. Assim como a interação do Yin e Yang no taoísmo simboliza o equilíbrio dinâmico dos opostos, o hermetismo reconhece a necessidade de ambas as polaridades para a manifestação de uma única coisa, a unidade subjacente que transcende a dualidade. Na prática, o reconhecimento da polaridade encoraja os indivíduos a abraçar todo o espectro da experiência, aceitar os altos e baixos da vida e buscar equilíbrio e integração dentro de si mesmos. Ao reconhecer e integrar tanto a luz quanto a escuridão, a alegria e a tristeza e outras polaridades dentro de si, os indivíduos podem cultivar maior inteireza, resiliência e harmonia em suas vidas. Como você lida com os opostos em sua vida? Você consegue encontrar harmonia entre luz e escuridão, alegria e tristeza? No Bhagavad Gita, a reverenciada escritura do hinduísmo, o Senhor Krishna transmite a Arjuna a sabedoria eterna da ordem cósmica, explicando como o microcosmo da alma individual reflete o macrocosmo da realidade suprema. Krishna nos lembra de nossa interconexão com todos os seres, declarando: Eu sou o gosto da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos, eu sou o som no éter e a habilidade no homem. Por meio desse reconhecimento de nossa unidade com o divino, vemos que o princípio de assim como é acima, é abaixo se estende não apenas aos céus e à terra, mas a cada alma viva na teia interconectada da existência. Estamos ligados a todos os seres vivos, às plantas, animais e elementos que compõem o tecido da realidade. Cada criatura, cada entidade desempenha seu papel na dança cósmica da criação, contribuindo para a vida de maneiras visíveis e invisíveis. No Antigo Egito, por exemplo, o princípio de Ma'at enfatizava a harmonia e o equilíbrio do universo, espelhando a ordem do cosmos na conduta humana e na organização social. No hinduísmo, o conceito de assim como dentro, assim como fora, reflete a interconexão da alma individual, conhecida como Atman, com a alma universal, referida como Brahman. Da mesma forma, filosofias orientais como o taoísmo falam de uma energia universal, uma força vital que flui através de todas as coisas. Essa energia, muitas vezes chamada de Chi ou Prana, anima as estrelas tão certamente quanto anima nossos pensamentos e emoções. Não estamos separados do universo, somos parte dele, universos em miniatura, pulsando com a mesma energia que ilumina as estrelas. Você já sentiu uma conexão profunda com algo maior que você? Como isso afetou sua visão de mundo? Alan Watts, conhecido por seu trabalho sobre filosofia oriental, especialmente o Zen budismo, explorou a interconexão do universo e a experiência humana, oferecendo insights que ressoam profundamente com o princípio de assim como é acima, é abaixo. Em seus ensinamentos, Watts enfatizou a noção de que nossos eus individuais não estão separados do universo, mas sim partes integrantes dele. Ele falava do universo como uma dança cósmica, onde cada elemento, desde o menor átomo até a vasta expansão do espaço, está intrinsecamente ligado em uma teia dinâmica de existência. Desenhando sabedoria oriental, Watts descrevia como nossos pensamentos e emoções ondulam para fora, influenciando não apenas nossa realidade pessoal, mas também a consciência coletiva da humanidade e o cosmos mais amplo. Ele frequentemente usava metáforas de ondas no oceano para ilustrar a natureza interconectada da vida.
destacando como cada onda é distinta, mas inseparável do oceano em si. Watts encorajava um profundo senso de atenção plena e consciência, instando os indivíduos a reconhecerem seu lugar dentro do maior tecido da existência. Ele enfatizava a importância de abraçar o momento presente e deixar de lado os apegos a arrependimentos passados ou ansiedades futuras. Em essência, Watts ecoava o sentimento expresso no princípio da correspondência. O mundo interior reflete o mundo exterior e vice-versa. Ele convidava as pessoas a cultivarem um senso de harmonia e equilíbrio dentro de si mesmas, sabendo que essa transformação interior naturalmente irradiaria para fora, trazendo mudanças positivas no mundo. Como você pode aplicar essa ideia de interconexão em sua vida diária? Você já notou como suas emoções influenciam seu ambiente? O conceito de que o grande desenho do cosmos se reflete dentro de nós sugere uma interconexão profunda entre o universo e os seres humanos. Isso implica que os princípios fundamentais que governam o cosmos, como ordem, simetria e harmonia, são refletidos na estrutura e funcionamento de nosso próprio ser. Essa ideia tem cativado filósofos, místicos e cientistas, levando à contemplação sobre a natureza da existência, da consciência e nosso lugar no universo. No campo da cosmologia, neurologia e física quântica, encontramos ecos dessa perspectiva. O conceito de fractais, padrões geométricos autorreplicantes encontrados na natureza, ilustra como os mesmos padrões podem ser observados em diferentes escalas, desde o galáctico até o subatômico. Isso se assemelha à complexidade e interconexão encontradas no corpo humano, onde sistemas dentro de sistemas operam em harmonia para sustentar a vida. Estudos em neurociência revelaram paralelos notáveis entre a estrutura do cérebro humano e a estrutura do universo. Por exemplo, a intricada rede de neurônios e sinapses apresenta uma semelhança surpreendente com a teia cósmica de galáxias e matéria escura. Isso levou alguns pensadores a especular sobre a possibilidade de uma consciência universal ou uma mente cósmica que permeia o tecido da realidade, com a consciência humana sendo uma manifestação localizada dessa inteligência maior. A física quântica desafiou as noções convencionais de realidade ao demonstrar a interconexão e o entrelaçamento de partículas através de vastas distâncias. Esse fenômeno, conhecido como não-localidade quântica, sugere que a separação é uma ilusão e que tudo no universo é fundamentalmente interconectado. Nesse contexto, a ideia de que o grande desenho do cosmos se reflete dentro de nós ganha um significado profundo, implicando que nossa consciência individual é inseparável da maior consciência do cosmos. Você acredita que a ciência pode um dia provar essa interconexão profunda? Como isso mudaria nossa compreensão da existência? Se o grande desenho do cosmos é refletido dentro de nós, podemos, como habitantes do microcosmo, influenciar o reflexo que vemos no macrocosmo. Uma via através da qual podemos explorar essa ideia é o conceito de consciência e seu papel potencial na modelagem da realidade. Muitas tradições espirituais e filosóficas propõem que a consciência não é apenas um subproduto da atividade cerebral, mas um aspecto fundamental do cosmos. Nessa perspectiva, os pensamentos, intenções e ações dos indivíduos poderiam exercer uma influência sutil, mas significativa, sobre o tecido da realidade. No campo da física quântica, o efeito do observador sugere que o ato de observação pode influenciar o comportamento das partículas subatômicas. Embora as implicações desse fenômeno ainda sejam debatidas entre os físicos, algumas interpretações sugerem que a consciência desempenha um papel fundamental na determinação dos resultados dos eventos quânticos. Além disso, o conceito de interconexão implica que mudanças ocorrendo dentro do microcosmo da consciência individual podem reverberar para fora e afetar o macrocosmo do cosmos. Assim como uma pequena pedra lançada em um lago cria ondulações que se espalham pela superfície, nossos pensamentos, emoções e ações podem ter consequências de longo alcance que se estendem além de nosso ambiente imediato.
No campo da psicologia, o efeito placebo fornece outro exemplo intrigante de como crenças e percepções podem influenciar a realidade física. Estudos demonstraram que indivíduos que acreditam estar recebendo tratamento, mesmo que seja apenas um placebo, muitas vezes experimentam melhorias em sua condição. Isso sugere que o poder da crença e da expectativa pode impactar diretamente os processos fisiológicos. De uma perspectiva mais metafísica, várias tradições espirituais ensinam práticas como meditação, visualização e definição de intenções, como meios de alinhar-se com a ordem cósmica e influenciar o curso dos eventos. Seja por meio de oração, ritual ou práticas de mindfulness, os indivíduos buscam cultivar estados de consciência que estão em harmonia com os princípios subjacentes do universo, com a crença de que tal alinhamento pode levar a resultados positivos em níveis pessoal e coletivo. Você já experimentou alguma prática que parece influenciar sua realidade? Quais foram os resultados? O princípio da correspondência sussurra uma verdade poderosa. O universo é um espelho gigante que reflete de volta a essência de quem você é. Seus pensamentos, emoções e crenças pintam um quadro vibrante de seu mundo interior. E esse quadro, E se eu te dissesse que existe um significado oculto por trás da frase "assim como é acima, é abaixo"? Essas palavras, simples em sua enunciação, mas profundas em suas implicações, encapsulam um conceito que transcende culturas, religiões e filosofias. Este ditado fala de uma interconexão, um espelho refletindo entre o grande cosmos e os intricados funcionamentos de nossa própria existência. Imagine um espelho refletindo não apenas sua forma física, mas toda a existência em si. Este espelho, no entanto, não é limitado pelas restrições de espaço e tempo. Ele reflete a essência do cosmos, desde as estrelas cintilantes acima até as profundezas da alma humana abaixo. Este conceito sugere uma harmonia fundamental entre o macrocosmo do universo e o microcosmo do indivíduo. Vamos explorar essa ideia fascinante e descobrir como ela pode transformar nossas vidas diárias. Ao longo da história, diversos sistemas de crença interpretaram "assim como é acima, é abaixo" através de suas próprias lentes únicas. Nas ensinanças de Hermes Trismegisto, no Hermetismo, uma antiga tradição espiritual, essa frase incorpora o princípio da correspondência, a ideia de que há padrões e forças que se repetem em diferentes planos de existência, o espiritual, o mental e o físico. Isso significa que existe uma conexão entre diferentes níveis de existência, como os reinos celestiais e terrestres. Assim como os planetas dançam em um balé celestial, os átomos dentro de nossos corpos também. O macrocosmo, o grande universo, se reflete no microcosmo, o mundo dentro de cada um de nós. Em filosofia e metafísica, os termos macrocosmo e microcosmo referem-se a diferentes escalas da realidade, cada uma refletindo padrões e princípios semelhantes. O macrocosmo representa o vasto e expansivo universo, englobando galáxias, estrelas, planetas e todos os fenômenos cósmicos em grande escala. Simboliza a ordem universal, a harmonia e a interconexão de todas as coisas. O microcosmo, por outro lado, refere-se ao mundo em pequena escala, tipicamente associado a seres individuais ou entidades. Representa o cosmos interno, os sistemas intricados e complexos que compõem a existência individual. A relação entre macrocosmo e microcosmo é frequentemente representada como uma imagem espelhada, com cada um contendo elementos do outro. Isso sugere que os padrões, leis e energias que governam o universo são replicados dentro da consciência individual. Como resultado, mudanças no microcosmo podem ter reverberações no macrocosmo e vice-versa, implicando uma interconexão profunda entre o indivíduo e o cosmos. Na tradição hermética, encontramos o conceito do axioma hermético, que afirma: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima, para a realização dos milagres de uma única coisa. Esse axioma é frequentemente resumido como:
Assim como é acima, é abaixo. Assim como é abaixo, é acima. A frase para a realização dos milagres de uma única coisa revela a aplicação prática desse princípio. Sugere que, ao entender e aplicar o princípio da correspondência, os indivíduos podem desbloquear o potencial para mudanças transformadoras, crescimento espiritual e a manifestação de verdades superiores. Você já pensou em como sua vida pode mudar ao entender essa conexão profunda? Como você percebe essa ideia de que somos reflexos do universo? Outro conceito fundamental no hermetismo complementa o axioma da correspondência, o princípio da polaridade. Esse princípio reconhece a existência de forças opostas ou polaridades no universo. Essas forças opostas não apenas estão presentes, mas são necessárias para a criação de um todo equilibrado e harmonioso. No contexto do axioma, assim como é acima, é abaixo, o princípio da polaridade mostra a interação desses opostos dentro do tecido interconectado da realidade. Assim como acima e abaixo são opostos representando os reinos mais elevados e mais baixos da existência, outras polaridades como luz e escuridão, masculino e feminino, expansão e contração, ordem e caos, são reconhecidas no pensamento hermético. Cada polaridade contém em si o potencial para seu oposto, e juntas formam aspectos complementares